Olá, tudo bem? Eu sou o professor Marlon e hoje nós vamos falar em relação aos mecanismos de reações não elementares, ou também chamados de reações complexas. O que nós temos numa reação que é não elementar? Bom, um mecanismo de reação é aquele mapa detalhado de como que a reação química ocorre, como é que o processo de transformação vai acontecer. A gente pode pensar que é como se fosse um mapa que vai nos ajudar a compreender exatamente como que as moléculas interagem entre si, se ocorre a formação de um intermediário, quem é esse intermediário, como que ele reage num segundo momento. Então, é aquele descritivo bem detalhado da transformação química. Isso normalmente vai ajudar os químicos a compreender como que as moléculas interagem umas com as outras para criar novas substâncias. É mais ou menos como se você tivesse que montar um quebra-cabeças e tivesse que conhecer cada uma das peças desse quebra-cabeça. Você conhece cada uma das peças, mas na hora de montar, você precisa compreender como que elas se encaixam para dar aquela nova imagem. Então a química ela vai buscar compreender justamente como que as reações acontecem, qual que é a melhor forma possível, por que algumas etapas são mais difíceis do que outras, como é que eu posso criar maneiras novas ou mais eficientes de montar aquele meu quebra-cabeça. Pegar as peças todas soltas, talvez pré-organizar elas, criar uma proposta nova para as moléculas. Eu vou montar uma molécula grande. Será que é melhor eu montar ela átomo por átomo ou montar ela em blocos, depois juntar esses blocos? Essa é a ideia do estudo do mecanismo de uma reação. Compreender como que uma substância como essa pode reagir com outras, levando à formação de novos compostos. Quando a gente fala de um mecanismo não elementar ou de uma reação complexa, o que nós temos? É aquela reação onde as espécies que vão reagir reagem em mais de uma etapa. Então você tem uma primeira etapa, forma um intermediário, aí numa segunda etapa esse intermediário reage. Graficamente falando, nós reconhecemos as reações, como por exemplo esse gráfico aqui. O que nós temos aqui? Olha só, o nosso reagente teve uma primeira etapa, uma primeira energia de ativação, chegou aqui em cima, no estado de transição, e levou à formação desse produto B. Esse B não é o produto que eu desejo, mas ele continua reagindo. O B interage novamente e vem lá para o meu produto P. Então esse B é o intermediário que foi formado ao longo da minha reação e que vai ser consumido numa etapa seguinte. A gente consegue visualizar isso aqui muito bem quando nós analisamos equações de um processo. Olha só. Aqui a gente tem 3 etapas de um processo químico. Numa primeira etapa, o ácido bromídrico reage com o oxigênio e formando então o ácido bromoso. Numa segunda etapa, o ácido bromoso reage com outro mol de ácido bromídrico, formando o ácido hipobromoso. O ácido hipobromoso reage novamente com o ácido bromídrico, formando água e bromo na forma gasosa. Então, repara que é uma sequência de etapas. O que foi formado numa etapa foi reagente na segunda. O que foi formado na segunda foi reagente na terceira. Essas substâncias que são formadas em uma etapa e consumidas na etapa seguinte vão ser conhecidas como intermediários. Repare que eu escrevi aqui do lado, etapa lenta, etapa rápida, etapa rápida. Toda reação química vai ter uma das etapas do mecanismo que é mais lenta, que demora um pouco mais. E esse asterisco aqui te mostra a importância dela. Por quê? É a etapa lenta que representa aí a velocidade, ou que determina a velocidade da sua reação. Como é que eu posso fazer para chegar numa equação global? Olha só, o meu intermediário que foi formado na primeira etapa foi consumido na segunda etapa. O meu intermediário da segunda etapa formado foi consumido na terceira etapa. Como equação global, então, o que eu tenho? 4 mols de ácido bromídrico reagiram com gás oxigênio, formando 2 mols de água, 2 mols de bromo. Essa é a minha equação global. Quem vai representar a velocidade da minha reação é sempre a etapa lenta desse processo. Podemos receber a etapa lenta assim, ou então num gráfico. Olha só aquele gráfico de antes. Mecanismo não elementar, 2 energias de ativação. Como é que eu vou saber quem é a etapa lenta? Claro que aqui eu usei de um artifício para a gente julgar que é. A etapa lenta é a que tem a maior energia de ativação. Eu vou deslocar as energias de ativações para cá. Olha só. Repare que a barrinha azul é um pouco maior que a barrinha vermelha. Significa que a energia de ativação azul é maior do que a energia de ativação em vermelho. Ou seja, a primeira etapa do processo é a etapa lenta. Quer dizer
ela tem a maior energia de ativação. Sempre a etapa lenta vai determinar a velocidade da sua reação. E o mecanismo não elementar é aquele que vai ter 2 ou mais etapas, formação de intermediário. Olha uma questão para a gente analisar aqui. O que caracteriza uma reação não elementar em química? Ela ocorre apenas em elementos químicos raros? Não. Ela envolve a formação de produtos simples a partir de reagentes complexos? Não. Possui uma única etapa de reação, sem intermediários? Não, isso é um mecanismo elementar. Sempre produz subprodutos indesejados? Não. É um tipo de reação em que o mecanismo envolve múltiplas etapas e intermediários. Verdade. Resposta correta, alternativa E. Mais uma questão aqui para a gente finalizar. Qual é a principal diferença entre um mecanismo de reação elementar e um mecanismo de reação não elementar? Item A. Um mecanismo elementar ocorre apenas em reações exotérmicas. Não, já parei. A reação pode ser endo ou exo. Item B. Um mecanismo elementar requer a presença de um catalisador. Não. Muitas vezes, inclusive, o catalisador vai pegar uma reação que era elementar e transformar ela em não elementar. Portanto, falsa letra B. Letra C. Um mecanismo elementar envolve múltiplas etapas e intermediários, enquanto um mecanismo não elementar ocorre em uma única etapa. Problema, né? Inverteu o conceito. Item D. Um mecanismo elementar ocorre apenas em reações de oxidação? Já parei. Item E. Um mecanismo não elementar envolve múltiplas etapas e intermediários, enquanto um mecanismo elementar ocorre em uma única etapa. Esta era a resposta da nossa questão. Por hoje era isso. Muito obrigado e até o nosso próximo momento.